Graças a Deus, amados, pela vida do irmão de Gelson, orando aí pela mensagem, pela pregação da palavra. Graças a Deus pela vida desses homens de Deus, que Deus possa abençoar a todos. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus justamente na nossa divisa. É o Salmo 51 e nós vamos ler os versos 10 e 11. Salmo 51, versos 10 e 11. Nós vamos estar meditando em todo este salmo. Vamos ler a divisa, mas vamos estar meditando, passeando por este salmo belíssimo da palavra de Deus, este salmo belíssimo da palavra do Senhor. E diz assim a palavra santa do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Que Deus aplique o texto da sua palavra lida em nossos corações e nos faça entendedores da sua maravilhosa palavra. Meus amados, este é um salmo de Davi. O livro de Salmos, na verdade, é composto de alguns livros. Então é uma compilação de livros. É pelo menos 4 livros ou 5, escritos em épocas completamente diferentes, em épocas distintas, por pessoas diferentes. Mas nós não podemos negar que o mais famoso dos salmistas é Davi. Davi é um salmista, é o salmista mais famoso, e ele é o autor deste salmo, como nós acabamos de dizer, e é um salmo muito especial. É um salmo em que Davi pede perdão a Deus. Davi se derrama na presença do Senhor depois de tudo que aconteceu na sua vida, dos seus erros. Ele chega no Salmo 51, e que foi escrito exatamente depois do profeta Natã repreender Davi, ou de Deus usar o profeta Natã para repreender Davi. Acontecendo isso, Davi então escreve este salmo. Irmãos, eu estou ouvindo, não sei se é um eco, Alex, no microfone, né? Irmão Rafa vai me ajudar aí. Amém, amém. Meus amados, então Davi, ele nos ajuda a pensar em algo muito interessante, porque um escritor da palavra de Deus, lá no Novo Testamento, vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. E nós queremos pensar nesta noite exatamente sobre isso, sobre um homem segundo o coração de Deus. E este homem, ao qual a Bíblia fala, é justamente o rei Davi, o mais famoso também dos reis de Israel. Davi tem algumas coisas interessantes na sua vida, é que já na sua meninice, já quando era um pré-adolescente, Davi demonstrava algumas coisas diferentes. E mesmo sendo o mais novo da casa do seu pai, ele não temeu diante de um gigante. É um menino que diante de um homem se comporta como um homem. Davi, ou se comportou como um homem. Davi era foi um homem muito interessante também, porque as suas mãos que desembaiavam a espada, e que desembaiaram muito a espada, diz a palavra de Deus, espada essa que atravessou a muitos. Essas mesmas mãos de Davi eram usadas para dedilhar a harpa, para louvar a Deus, e que quando fazia isso, o espírito imundo, alguma coisa ruim que estivesse ali próximo, se afastava. Diante do louvor, do dedilhado de Davi, cheio do Espírito de Deus, fazia com que o mal pudesse se incomodar ao ponto de ter que sair daquele lugar. E quem estivesse agoniado, como Saul, então recebia o alívio da presença do Espírito de Deus. Veja, as mesmas mãos de Davi foram usadas para essas coisas. Um homem que determinou a morte de algumas pessoas, né, e que sob a sua ordem, na verdade,
milhares morreram sob a sua ordem, porque ele andava na frente do exército de Israel, chegando ao ponto de os soldados dizerem: olha, essas lanças estão passando muito perto, Davi, você não vai mais ficar à frente, você não vai colocar mais você à frente. Mas ele não só levava o exército a guerrear, mas ele ia na frente. Geralmente os reis ficam lá atrás, colocam os outros na frente. Davi era um rei que empunhava a espada na frente. Esse mesmo homem escrevia poesia, como: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, uma força e uma sensibilidade, demonstração de força, demonstração de sensibilidade no mesmo homem. Este homem segundo o coração de Deus. E é interessante que essa linguagem, meus amados, essa linguagem, um homem segundo o coração de Deus, nós não a utilizamos no dia a dia. Porque se a gente for falar no dia a dia, normal, de maneira coloquial, a gente diz assim: um homem de acordo com o coração de Deus. Um homem de acordo com o coração do Senhor. Um homem guiado pelo coração de Deus. Mas como é um homem segundo o coração de Deus, ou de acordo com o coração de Deus? E é justamente, meus amados, essa pergunta que nós queremos responder nesta noite, através da palavra de Deus. Como é ser um homem de acordo com o coração de Deus? Obviamente as nossas irmãs vão pescar também, mas eu queria me dirigir principalmente nesta noite aos nossos irmãos, aos varões. Amados, vamos ver aí, a irmã Bárbara vai me ajudar, os versos, a partir do verso 1, irmã Bárbara, desse mesmo salmo, até o verso de número 5. Veja o que Davi escreve: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E enfim ele diz: eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Amados, antes de tudo, um homem de acordo com o coração de Deus é um homem falível. Ou seja, ele não é um homem infalível, meus amados. Como servos de Deus, nós precisamos entender que não existem super-homens, que não existem super-santos, que não existe homem que possa vencer suportar todas as tentações, todas as vezes e todos os instantes da vida. Não. Nós temos que fazer como Davi. Eu pedi para os irmãos repetirem, ou melhor, lerem algumas palavras para enfatizá-las. Veja, Davi fala em iniquidade, Davi fala em pecado, Davi fala em transgressão. Ele chega a dizer que foi em pecado que sua mãe o concebeu. Ele está, meus amados, fazendo algo muito importante. Ele está reconhecendo as suas fraquezas. Ele está reconhecendo que é um homem que pode falhar. Meu irmão, saiba disso. Em alguns momentos, você vai falhar. Meus irmãos, saibamos disso. Em alguns momentos, nós iremos falhar. Isso é você, isso sou eu, isso é qualquer um. E eu digo isso, que isso é muito importante, meus amados, reconhecer essas fraquezas. Lá no verso 4, coloca aí, irmã, no verso 4, por favor. Pequei contra ti somente pequei. Olha, fiz o que era mal aos teus olhos. Ele vai dizer isso. E aí ele vai reconhecer com tudo isso, ele vai reconhecer a sua fraqueza. Ele vai dizer que ele pecou mesmo. Ele vai reconhecer isso. E qual é o perigo, meus amados, de nós não irmos por este caminho, de não reconhecermos que não somos infalíveis? É que quando acontecer uma falha, a gente queira desistir de vez. A gente queira pensar que é o fim. Lembre-se,
Ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Ele deu a sua vida para nos perdoar. E isso aqui, obviamente, não é uma liberação, um salvo-conduto para, vou ficar tranquilo, que Ele vai me perdoar. Não. É a consciência de que nós somos falhos e de que precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação diante de Deus, diante do Senhor. Olha que coisa. No verso de número 6, irmã Bárbara, o verso de número 6 desse mesmo Salmo 1, eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E aí Davi parte para uma outra coisa que é muito característica dele. Veja, ele diz que Deus se compraz, na verdade, ou seja, Deus se alegra, se orgulha com a verdade no íntimo, a verdade do interior, né? E no recôndito, ou seja, no escondido, no profundo, Deus faz com que ele reconheça a sabedoria. Sabe o que é que Davi está fazendo? Davi agora ele reconheceu sua fraqueza, e ele agora está buscando a superação dessa fraqueza. Porque aí, amados, é a grande questão. Que todos nós podemos cair e caímos, isso aí já está estabelecido, nós já sabemos disso. Agora precisamos reconhecer que é preciso buscar a superação dessa fraqueza. Que não precisamos e nem devemos continuar prostrados, ou continuarmos prostrados. Precisamos levantar. E esse levantar, ele vem a partir de quê? Ele vem a partir do arrependimento diante de Deus. O arrependimento diante do Senhor. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, de acordo com o coração de Deus, ele não tem dificuldade em se arrepender diante de Deus. Porque o arrependimento no coração do homem gera o perdão da parte de Deus. Gera o perdão da parte do Senhor. Onde há arrependimento, há perdão. É assim. Você pecou, você errou, arrependa-se. No íntimo, no mais profundo, em verdade diante de Deus. E ali vem da parte de Deus o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, que é revelada através disso. Veja que Davi, ele sabe que errou, ele foi repreendido, mas ele poderia fazer como um outro antes dele, que foi repreendido e não aceitou a repreensão. Faltou-lhe consciência de arrependimento. Consciência de que é preciso reconhecer. Primeiramente, meus amados, reconhecer diante de Deus. Davi nos traz um ensinamento muito profundo. Ele diz assim: contra ti somente pequei. Meus amados, quando nós fazemos algo de errado, ainda que seja contra o nosso irmão, ou que prejudique alguém, ou que ainda prejudicou só a mim, é um erro que prejudica só a mim. Tem gente que diz muito isso, né? Deixa eu dizer para você, todo pecado, ele é primeiramente contra Deus, ele é contra o Senhor. E não se deve, obviamente, afrontar o Senhor, machucar o Senhor. É preciso reconhecer diante dele: eu pequei contra ti, Deus. Contra ti somente pequei. Então, na verdade, Deus, eu quero pedir perdão a ti. É claro que a gente pode pedir perdão ao nosso irmão, mas primeiramente a gente pede perdão a Deus, porque é de Deus que vem o perdão. Tome cuidado também com aquilo que falei no início, de receber o perdão de Deus, Deus perdoar, os outros perdoarem, e você ficar insistindo que não se perdoa. Meus amados, nós temos um entendimento, que quando Deus perdoa um pecado, Ele lança no profundo mar do esquecimento. Tem alguém que diz que nesse mar do esquecimento tem uma placa bem grande, né? É proibido pescar. Não tem como buscar mais. Deus já perdoou. E Davi tinha essa consciência que ele não era infalível, mas que ele precisava se arrepender. Ele precisava reconhecer isso de Deus e receber o perdão de Deus. Meus amados, um homem de acordo com o coração de Deus também sabe, e nós aprendemos muito, mas muito isso com Davi, que ele é dependente de Deus. Eu queria que você dissesse assim: eu dependo completamente
do meu Deus. Davi, ele tinha essa consciência. Veja que ele chega lá no verso 10 e ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aí está a consciência de Davi de que ele depende de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que o seu coração de homem é mau e que só Deus pode purificar o seu coração. Só o Senhor pode fazer essa obra, amados. Só Deus é quem pode fazer isso. E aí eu gosto sempre de enfatizar, quando falo nessa questão, de que igreja não muda ninguém. De que denominação, seja lá o que for, não transforma ninguém. Quem transforma é Deus. O Senhor transforma. Por quê? Porque quando alguém reconhece diante de Deus que é preciso que haja uma mudança na sua vida, veja, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele diz: eu quero um coração puro. Se ele está pedindo é porque o coração dele não está puro, e que ele não tem um coração puro ainda. Então ele sabe que depende de Deus para isso. Não é porque ele era o rei Davi que o seu coração ia ser purificado, mas porque Deus podia lhe dar um novo coração. Meus amados, eu tenho aprendido diante de Deus, e falo isso com toda sinceridade, que eu sempre tenho que estar pedindo um novo coração para Deus, um novo coração para o Senhor. Meus amados, quantas coisas há em mim que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, mas eu desconfio que não é só em mim, em todos nós. Por isso nós precisamos pedir, como homens de Deus, como mulheres de Deus também, precisamos pedir sempre diante de Deus: Deus, trabalha isso no meu coração. Deus, trabalha isso no íntimo do meu coração. Senhor, não tem cardiologista desse mundo que possa fazer essa transformação, esse trabalho, essa cirurgia. Não tem, só o Senhor faz isso, Senhor. Agora, nós não podemos negar, meus amados, que muitas vezes é difícil para nós fazermos isso. É fácil nós cantarmos. É muito fácil a gente cantar, a gente declarar, a gente falar, ou numa pregação a gente falar. Agora, no dia a dia, no momento, como é difícil, irmãos. Para nós é difícil. Mas veja que Davi pediu a quem? A Deus. É o Senhor quem pode criar, meus amados, esse novo coração. É o Senhor quem pode purificar. Como disse, quando alguém reconhece diante de Deus, então o Espírito de Deus faz a obra. O Espírito Santo do Senhor vai lá fazer a obra e fazer a transformação, e lapidar, e tirar o que não deve estar ali, e trazer outras coisas que a gente muitas vezes nem espera. Meus amados, todos nós precisamos desse trabalhar, e isso é preciso que seja reconhecido, que nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa dependência do Senhor, que sozinhos nós não vamos fazer isso. E deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes a gente sabe que tem algumas coisas na nossa vida, no nosso proceder, nos nossos sentimentos, que desagrada a Deus. A gente sabe disso, a gente se arrepende, mas a gente não quer deixar, a gente não quer verdadeiramente abandonar isso. Por quê? Porque é justamente o reconhecimento da dependência de Deus, da dependência do Senhor. Tem um profeta na Bíblia que ele vai ficar conhecido como o profeta teimoso. Quem é, irmãos? Jonas. Jonas é o profeta teimoso. Olha que coisa, Deus manda ele ir para uma cidade para pregar ali, que o povo estava fazendo coisa de Deus: se não se arrepender, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo aí. Aí Jonas não quer isso, porque ele é orgulhoso, ele acha que aquele povo não merece. Aí depois Deus faz ele passar um perrengue danado. Ele passa aquele perrengue, volta, depois de apanhar muito, volta para a presença de Deus. Aí ele prega, o povo se arrepende, se humilha diante de Deus, Deus perdoa. Ele diz: está vendo, eu não disse? Não queria isso, irmãos. Aí a gente diz assim: que Jonas teimoso, ruinzinho de coração. Meus amados, esse homem, Jonas, sou eu, somos nós, em que é preciso que Deus mova o Leviatã, nos engula, leve para as profundezas. A gente passa 3 dias ali, depois se arrependa, volte, seja cuspido na praia. Depois a gente vai fazer o que Deus... Aí se estabelece a vontade de Deus. Eu sabia que era isso. Eu sabia que o Senhor ia por esse lado, e eu não queria. Meus amados, nós precisamos reconhecer que não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer.
e que nós temos uma dependência total do Senhor. Davi demonstra, meus amados, a busca por essa pureza de coração. E como disse, eu tenho aprendido, meus amados, muitas coisas nesses dias. E uma delas é que eu preciso ter um coração, e buscar, na verdade, diante de Deus, um coração mais puro. Eu preciso ter um coração mais puro. Busquemos diante do Senhor essa pureza de coração, essa pureza no nosso coração, em que a palavra de Deus nos fala em tantos momentos, meus amados, em tantas oportunidades e através de tantas pessoas. Será que nós buscamos a pureza de coração, meus amados? Será que nós buscamos verdadeiramente? A dizer assim, Deus, trabalha em mim. Eu sei que eu tenho isso aqui, seja o orgulho, seja, sei lá, o quê? Tanta coisa que a gente pode ter na nossa vida. Deus, trabalha isso em mim, mexe com isso aqui. Que mexer com algumas coisas com a gente se incomoda muito, mas é preciso reconhecer, buscar essa pureza de coração. Meus amados, sabe por que Davi, queridos, sabe por que Davi ia por esse caminho? Sabe por que Davi sabia de que ele dependia de Deus? Ele dependia completamente do Senhor. Veja o que acontece. Davi, ele sucedeu o primeiro rei de Israel. Antes dos reis, tinham os juízes de Israel, que eram mais sacerdotes do que chefes de Estado, certo? Algumas vezes até guerreiros e tal. Os juízes eram assim. Aí o povo pedia um rei. Deus vai e levanta um rei, é Saul. E Davi sabia muito bem como tinha terminado a história de Saul. E Davi sabia, meus amados, que a história de Saul não tinha terminado bem, porque Saul tirou as rédeas da sua vida das mãos de Deus. Saul não quis depender de Deus, depender do Senhor. Saul quis ensinar a Deus, ensinar ao Senhor. Veja que ele é repreendido, ele é ensinado, mas ele continua descendo cada vez mais profundo na sua vida espiritual, ao ponto de procurar uma feiticeira para falar com um morto. Olha, é uma dificuldade. E ali Deus diz, chega, não dá mais. Não dá mais para trabalhar com Saul. Saul não quer mesmo. Por que Deus chegou a esse ponto? Porque Saul, ele demonstra a cada instante que ele não quer depender de Deus. Ele não quer depender do Senhor. Veja, o Senhor tinha dado uma ordem, quando chegar numa cidade, não deixa passar nada, não traz nada para mim, não precisa trazer nada. Aí Saul vai e traz o gado. Aí Samuel chega para ele e diz assim, o que fizeste? O que é isso? Meus amados, a palavra de Deus estava estabelecida de que não deveria trazer nada. Aí Saul traz assim, eu tive a ideia de usar isso aqui para sacrificar a Deus. Veja, se Deus disse que era para não fazer, a gente tem que não fazer. E Saul pensou o quê? Que poderia agora ensinar a Deus. Ora, vai se perder esse gado todinho, a gente vai fazer um grande holocausto para Deus. Veja que ele estava pensando em fazer um holocausto para Deus. Mas veja o que a palavra de Deus diz. A repreensão de Samuel. Melhor é obedecer do que sacrificar. Olha que coisa. A valorização da obediência a Deus, irmãos. Que é a demonstração, essa é a verdadeira demonstração, meus amados, da consciência da nossa dependência diante de Deus. Da nossa dependência diante do Senhor. Então Davi pensou o seguinte, o fim de Saul foi aquele. A situação foi feia, feia mesmo. O homem sofreu até perder sua vida. Por quê? Porque não quis depender de Deus. Davi olha para aquilo ali e diz assim, eu também já não estou indo certo. O que é que eu vou fazer? Voltar para a dependência de Deus. Voltar para a dependência do Senhor. Porque senão o meu fim vai ser aquele também. Então ele sabe das consequências e nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos da consequência da desobediência diante de Deus. É por isso que a gente deve fazer o quê? Escolher obedecer a Deus. Porque obediência a Deus é a clara demonstração de que nós afirmamos, temos a consciência e vivemos de acordo com a dependência de Deus, da nossa dependência do Senhor. Meus amados, um homem segundo o coração de Deus, ou de acordo com o coração de Deus, também, com Davi, nós aprendemos que ele comporta-se como um adorador. Davi, ele foi, humanamente falando, o maior rei de Israel. É o maior rei. Não tem para onde. É o disparado.
no coração do povo de Israel, gerações e gerações depois, eles vão citar a época de Davi. Isso é tão forte, meus amados, Davi marcou tanto, que ele vira referência, e que quando vai se falar lá no livro de Reis, nos 2 livros de Reis, nos 2 livros de Crônicas, sobre os reis de Israel, tanto Judá quanto Israel, depois que o reino é dividido. Meus queridos, quando vai se falar disso, a referência é Davi, porque fulano fez o que era reto perante o Senhor, assim como Davi, seu pai. Olha que coisa, porque fulano não obedeceu ao Senhor, ou não seguiu reto nos caminhos do Senhor, como Davi, seu pai. Foi diferente de Davi, seu pai. Davi vira a referência dos reis, ele vira essa referência, meus amados. Então ele tinha tudo para se encher, ele tinha tudo para achar que a questão era com ele. Mas sabe o que é que Davi faz? Davi escolhe ser um adorador, porque ele sabe que ele na verdade é pequeno, e que grande é o Senhor, e que as batalhas foram vencidas por causa de Deus. Você vai ver várias vezes Davi dizendo assim: então consultei ao Senhor, subo para batalhar contra fulano, aí fala o nome do outro povo, aí o Senhor disse que eu subisse, eu fui, subi e nós vencemos. Outros momentos Deus disse: não vai, aí Davi não vai. Ele está reconhecendo, meus amados, que há outro acima dele, mesmo ele sendo o rei. Uma ordem dele acabava com a vida da pessoa, uma ordem dele tirava a pessoa também da mais terrível miséria, humanamente falando, mas ele sabe que há alguém acima dele que pode dar uma ordem que pode acabar com a sua vida também, e que quem colocou ele naquele trono foi o Senhor. É por isso que ele então escolhe na sua vida ser um adorador. A gente vê isso muito na vida de Davi, na vida de Davi, quando ele escreve os salmos, quando a gente lê que Davi tocava a harpa adorando ao Senhor. Quando a Bíblia diz, meus amados, que quando trouxeram a Arca da Aliança, que havia sido levada há décadas, a Arca da Aliança de novo para Jerusalém, quando vai trazendo a Arca, Davi vai na frente, e a Bíblia diz que Davi vai dançando na frente de todo mundo. É quando Mical, no seu coração, filha de Saul, repreende Davi: olha para ali, como é que o rei se passa para isso? Ela não sabia que na verdade Davi estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus, que nos conduz à adoração, que nos conduz à alegria, à glorificação diante do Senhor, diante do nosso Deus. Como meus amados, nós podemos ficar indiferentes diante da glória do Senhor, da glória de Deus? A Arca da Aliança representava a presença de Deus, a aliança de Deus com aquele povo, porque ali estavam as tábuas da lei, ali estava o cajado de Moisés, e isso tinha um significado muito importante. Davi chega a dizer em alguns momentos, meus amados, que foi para isso que ele virou rei, para trazer a arca de volta para Israel. É por isso que naquele momento ele começa a adorar a Deus e esquece que é rei, porque na presença de Deus nós não somos pastores, ou líderes, ou políticos, ou chefes, ou seja lá o que for, nós somos apenas adoradores diante de Deus, diante do Senhor. Nós não temos títulos diante de Deus, diante do Senhor. Nós somos apenas seres humanos que temos dentro de nós e recebemos dentro de nós a fagulha de Deus no nosso coração, no íntimo do nosso ser, que nos leva à adoração a Deus, Como não adorar a Deus? Davi conhecia a profundidade da adoração, porque eu até já citei aqui, ele tinha passado algumas experiências espirituais muito fortes. Davi era só um menino, ninguém conhecia ele em Israel, mas Deus o conhecia. Quando Deus manda Samuel ir para a casa do seu pai, quando ele chega na casa do pai, passa ali, não é nenhum dos outros filhos exceto, mas tem um que está no campo, é o mais novo, é o franzino, é o ruivinho, traz o menino. Quando traz o menino, que Samuel olha para ele, aí Deus diz: é esse que eu escolhi. Eu queria dizer para você, homem de Deus, especialmente nesta noite, foi você que Deus escolheu, foi você que Deus escolheu, foi você que Deus escolheu. Minha irmã, foi você que Deus escolheu, foi você que Deus escolheu. Não foi outro que escolheu você, não foi a Filadélfia que escolheu você, foi Deus quem te escolheu. E isso ninguém pode tirar, nem que o rei se levante contra você, como aconteceu com Davi. O selo da escolha de Deus está sobre a tua vida.
isso eternamente. O Senhor nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu, irmãos. Davi sabe dessa profundidade porque quando Samuel pega o chifre do carneiro e ali está cheio do óleo da unção, quando ele derrama sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi de uma maneira toda especial, porque é assim na nossa vida, irmãos, é assim no nosso viver. Sobre a tua vida, sobre a minha vida está a unção do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. A unção obviamente não estava no óleo, mas era um instrumento ali, era um instrumento. Hoje nós temos o Espírito do Senhor sendo derramado sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. Isso é uma bênção de Deus, e aquilo fez toda a diferença. Você pode ver, depois de uma lida lá no livro de Samuel, que você vai ver que quando Davi enfrenta Golias, ele já tinha sido ungido, escondido. Ele não é só apenas um menino, ele é um ungido de Deus, o escolhido de Deus. O Espírito de Deus já estava sobre ele, e não tinha Golias do mundo que vencesse ele. E é assim conosco também, meus amados, não tem Golias do mundo que nos vença, porque Deus está conosco, porque a unção de Deus faz parte da nossa vida, foi derramada sobre o nosso viver, e isso, como eu disse, faz toda a diferença. Davi já tinha passado por essa experiência, é por isso que ele está ali, ousado. Os irmãos dele estão tremendo de medo, Saul está tremendo de medo, com aquela voz forte, gutural de Golias, mas há dentro de Davi o espírito de coragem, há dentro de nós esse espírito de coragem, que você vai parar para pensar agora. Você já enfrentou grandes dificuldades na sua vida, mas pense em um agora, que foi muito, mas muito forte no seu viver, talvez tenha sido a mais forte, e que você olha para trás hoje assim, eu não sei como eu consegui suportar aquilo. Foi porque Deus, o Espírito do Senhor estava sobre a sua vida, e aí a gente suporta mesmo. Foi por isso que Davi suportou. Foi por isso que Deus nos deu ousadia naquele tempo de suportarmos e de enfrentarmos aquela dificuldade. E a gente olha hoje assim, se fosse hoje eu não conseguiria, mas conseguiria, porque não é você, porque não sou eu, é o Espírito de Deus que habita em nós. Meus amados, em tudo isso nós aprendemos com Davi o que é ser um homem de acordo com o coração de Deus. Não é ser infalível, mas é saber que é dependente de Deus, é comportar-se como um adorador na presença do Senhor. Davi foi aquele homem que enfrentou o gigante cheio do Espírito de Deus, que teve sobre a sua vida o óleo da unção derramado. Davi foi também aquele homem que foi perseguido, meus amados, durante muito tempo na sua vida. Ele diz, como um cão sou perseguido, como um cão eu sou perseguido, dia e noite, teve que se esconder nas cavernas, no deserto. É por isso que ele escreve em alguns salmos, numa terra árida, como a corça anseia pelas águas, ele vai escrever. Por quê? Porque ele está ali desidratado, com sede, e o rei quer pegar ele. Mas, meus amados, é este homem, e aí eu vou pedir a ajuda da irmã Bárbara mais uma vez, que lá em Atos capítulo 13, coloca aí, irmã Bárbara, por favor, Atos capítulo 13, eu vou abrir aqui também, porque a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Atos capítulo 13, é este homem Davi, que a Bíblia vai dizer no verso 22, irmã Bárbara, 22. Que diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus, meus amados, quer dizer isso sobre a minha vida também, sobre a tua vida. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E que você fechasse seus olhos, feche seus olhos. Vivemos uma época de muita bagunça, meus amados, neste mundo. Vivemos uma época de muita depravação, esculhambação nesse mundo mal, nessa sociedade decaída aí que nós vemos. Vivemos uma época de inversão de valores, mas Deus tem levantado homens segundo o seu coração. Onde estão esses homens? Que cada um diga, eis-me aqui. Que cada um viva
de acordo com essa verdade. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Eu sou um homem segundo o coração do Senhor.